Podcast Guanamara, mais um episódio aqui, parceiro da TV Cidade Guanamara. Eu, doutora Silvia, juntamente com a presidente da Liga dos Amigos, Ivânia Marinho, estamos aqui, com a doutora Patrícia Martins, consultora jurídica, advogada no Canadá, mãe, atleta. Nós gostaríamos de saber sua jornada, trajetória, início de carreira, sua experiência. Seja muito bem-vinda a esse podcast, Muito obrigada, doutora Silvia. Muito obrigada, Ivânia, pelo imenso convite de estar aqui. É uma satisfação enorme de compartilhar minha vivência vivida, as experiências no Canadá. E parabéns pelo programa, podcast. Então, acho que isso aí já é um incentivo grande para a comunidade. E sucesso para vocês. Obrigada. Doutora Silvia, primeiramente eu vou falar, iniciei minha carreira aqui no estado de Goiás. Me formei na Universidade Católica, PUC, em 1993, e desde lá eu sempre pratiquei, adoro advogar, e um dos grandes incentivadores da minha carreira foi meu pai. Comecei a praticar advocacia com ele, ele é um procurador do Estado aposentado. Mas passei por alguns públicos aqui na prefeitura, aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, tive escritórios com colegas, e parece que nós almejamos o sonho em outros lugares. Bom, eu fui para o Canadá em 2009, e na época eu tinha um irmão que morava lá. E foi isso, foi minha paixão à primeira vista no Canadá. Então, constituí família, tenho um filho, e aquela questão, o que eu vou fazer profissionalmente lá? Eu transferi minha ordem de advogada, minha licença de advogada, para a Ordem dos Advogados do Canadá, em 2016. Eu fui para o college, estudei imigração, e aí sim, quando meu filho foi para a escola, eu falei, está na hora. Na hora de começar a exercer a minha profissão. Então, entrei, habilitei, me inscrevi na Ordem dos Advogados de Ontário, juntando meu currículo profissional, uma carta, we call de Standard Letter. O que é o Standing Letter? É uma carta que é emitida pela Law Society aqui do Brasil, pela Ordem dos Advogados aqui de Goiânia, falando que eu estou inscrita na Ordem dos Advogados de Goiânia, que não tem nenhum tipo de penalidade, não sofri nenhum tipo de inadimplência ou nenhum tipo de penalidade em questão de ética profissional, uma sanção, nada. Então, isso é muito importante. Essa carta de standing letter é uma carta de... Como é que fala, doutora Silvia? Uma validação está apta. Uma validação. Uma indicação positiva, Uma validação, Uma validação para apresentar junto à Ordem dos Advogados do Canadá. Isso é muito importante. E eu acho que na época também eu obtive uma letra de reference letter, uma carta de indicação, de referência, acho que no órgão público que eu exerci aqui como advogada, e eu traduzi todo o estatuto da Ordem dos Advogados de Goiás, o estatuto federal, que também, não é pequeno, que não é pequeno, o estatuto da Ordem Federal, nosso, que fala sobre essa reciprocidade, entre o Brasil e outro país estrangeiro, não especificamente no Canadá, mas outro país estrangeiro, por exemplo, pode ser em Portugal, que essa reciprocidade quer dizer, eu posso exercer a advocacia brasileira em outro país, e vice-versa, como lá no Canadá, um canadense queira praticar a advocacia canadense aqui no Brasil também. Então, foram esses, e outros documentos que foram exigidos, eu paguei a taxa, lógico, e 2 meses depois eu tive a minha licença
de ser advogada, né? Então, esse trâmite todinho foi a duração de 2 meses. 2 a 3 meses, 2 a 3 meses. Então, eles são bem strict, são bem criteriosos, obrigada, criteriosos, né, rigorosos. Mas o que essa mulher vai fazer aqui, né? Então, tem que embasar, porque então teriam que realmente verificar. E aí sim, eu tive minha licença e até hoje eu exerço a minha licença de advogada internacional. Mas todo ano eu tenho que renovar. Né? Todo ano tem que renovar. Parabéns por essa conquista, então. Mas, doutora Patrícia, né? Pois não. A senhora foi e é ainda a primeira presidente da ABA, a Associação Brasileira dos Advogados no Canadá? Sim, eu tive esse convite, esse privilégio da associação, tá? De poder, de ser a representante da presidente, né? da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados, né? Lá no Canadá. Então, a primeira mulher... Sim, a primeira mulher. Isso Obrigada. é muito bom. Quando vejo essa posição, me alegro, porque eu vejo as mulheres me representando nesse ponto aí, porque a mulher tem conquistado cada dia mais o seu espaço. E é muito bom saber que uma brasileira chega no Canadá com já uma formação, né? Mas tem um trâmite todo aí no decorrer da trajetória e logo conquista esse espaço de primeira presidente. Hein? E eu sou a primeira mulher advogada goiana a ser advogada jurídica internacional no Canadá. Parabéns. Isso é muito bom. Então, não conheço nenhum, não. Eu sou a primeira. Né? Pessoas perguntam, você pode exercer a advocacia canadense? Não. Tá? Não exerço. Fiz a migração, terminei o paralegal para estudar a lei canadense, mas eu posso exercer, posso... Né, Teria que fazer outra... Sim, Silvia. Né, outra faculdade, então, um mestrado. Advocacia brasileira no Canadá. Desculpa? Você exerce advocacia brasileira? Advocacia brasileira. Mas advocacia canadense. Não. Entendi. Mas, assim, muita gente, o que acontece? Essa advocacia internacional. É muito importante você ter uma pessoa como eu, né, exercendo essa função. Por quê? Porque o brasileiro, quando chega lá, doutora Silva, não sabe falar inglês. Como é que é o trâmite? Como é que é o divórcio aqui? Tem efeito no Brasil? Como é que é a procuração? Tá? Eu sou casada no Brasil, eu sou casada aqui. Eu sou casada aqui, eu tenho validade no Brasil? Eu sou divorciada no Brasil, entendeu? Então, olha, como é que funciona a lei de sucessória aqui no Canadá? Então, vários tipos de perguntas, certo? Como é que funciona o testamento aqui, a diferença no Brasil? Então, tem que ter uma pessoa como eu, pessoas que eles estão perdidos. A advocacia, justamente, a advocacia é diferente, as leis são diferentes. Né? Por exemplo, a lei sucessória lá, Silvia, se você quiser, aqui automaticamente, se, vamos supor, meu pai morre, quem vai herder? Teria que ser um exemplo melhor. Não. Vamos supor, tá? Ou se não, outra pessoa, né? Vamos supor. Não, por que não? Se de repente meu pai vier a falecer, quem vai herdar? 50% minha mãe, 50% dos filhos. Sim. Lá não. Vai recair para a esposa. Então, se os filhos não Para a quiserem... esposa? 100% para a esposa? Então, quer dizer, a lei sucessória é diferente. Se o casal que queira que os filhos recebam essa herança, tem que deixar um testamento. Então, são bem diferentes. Eu acho que acho que poucos brasileiros conhecem essas... Não, sim. Igual criança, por exemplo, Silvia. Eu sempre fiz propaganda, questão disso lá. Igual testamento. Tá? Como nós somos expatriados, nós moramos num lugar diferente, num país diferente que não é o nosso, nós temos que procurar saber quais são os direitos, quais as nossas obrigações também. Tá? Bom, eu tenho um filho, ele não tem nenhum parente próximo.
né? Como tem vários brasileiros, ai, Patrícia, e aí, se acontecer alguma coisa comigo, o que acontece com o meu filho? Aqui no Brasil, nós brasileiros, nós somos o que sempre, para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. Né? Se acontecer algo com você, Silvia, sua vizinha, não, vai ficar com um filho, ou sua tia, lá não. Se você acontecer alguma coisa com você, por exemplo, um acidente, o Estado tem a guarda do seu filho. O Estado. O Estado, lógico. Nem a sua vizinha, o seu vizinho vai ficar, não, pode ficar, não, de jeito nenhum. Isso se não tiver o pai, um exemplo. Sim, se tiver o pai. Tá? Entendeu? Então, assim, mesmo que o pai está viajando, a vizinha, não, cadê o testamento aqui? Mas o Estado é um Estado diferente, é um Estado compromissado. Tá? O Estado, então, no caso, a criança vai ser submetida para uma casa de recolhimento, até que uma pessoa, até que um tio, Até outro que parente, esse testamento ele chegue, né? habilite na corte para ter a guarda da criança. Então, assim, muitos brasileiros, né, me ligam para mim, Patrícia, como é que funciona isso? Tá? Então, para te resguardar, para te dar paz de espírito, você, nossa, eu tenho criança, porque é o seguinte, Silvia, não que até a morte a gente tem que planejar, não é isso? Acontecer alguma, você está no país exterior, de repente você sofre um acidente, Deus me livre. Mas a gente tem que pensar nisso, é no país exterior, você não sabe, você pode cair, você pode bater a cabeça, Sim. certo? Então, assim, e aí, seu filho vai ficar com quem? Então, isso também. Já tem que ter um testamento. Nesse testamento Então, você vai lá nomear um guardião. Há uma antecipação dos direitos sucessórios. E aqui fica para depois. Você acha que é assim? Não, aqui também tem, não tem não? só Um testamento... Tem, mas as pessoas não fazem, né? Ué, mas o Mas brasileiro... É aquilo que a doutora mencionou, o brasileiro ele deixa um pouco para a última hora. Para a última hora. Exatamente. E lá ele já organiza isso tudo para que não tenha essas burocracias, se caso vier a acontecer. Mas você sabe que o canadense também, ele também procrastina. Eu estou falando assim, Mas menos, lógico, você acha que... né? Procrastina, lógico. Na época do Covid, por exemplo, né, teve alto índice de óbito, tal, e tem uma reportagem que também o canadense ele deixa para depois. Agora, a gente que é imigrante, a gente deve procurar sempre saber, né, Silvia? Porque você não tem nenhum parente próximo lá. Agora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, doutora Patrícia. Mês passado, a senhora tem 2 meses que está aqui, salvo engano, a senhora comentou antes aqui, a gente estava aqui nos bastidores. Agora, há mudança, né? Há uma tentativa, não, já há uma migração de mudança do Código Civil, que ele é de 2002, e 36 juristas, né, Alexandre Moraes e tudo, eles estão fazendo a reforma do Código Civil. E uma das questões, você colocou aqui o fato da sucessão, é que hoje em dia é 50% para a mulher e 50% para os filhos, né? Agora não, agora, mesmo com o regime, vai alterar esse regime sucessório. Por exemplo, antes ficava o direito de habitação com a mãe, né? E a mãe ficava na casa, mesmo que fosse um regime de separação de bens, né? A mãe, a genitora, né? Ou então a que foi casada, né? Ela ficava na casa, ela tinha esse direito de habitação para não vender o bem, né? Certo. Agora não, agora esse direito vai ser dividido com os filhos. Por exemplo, se tiver filhos de outro casamento ou filhos em comum, né? Então eles vão dividir esse direito de habitação, podendo inclusive morar, né? Que é morar no bem. Conjunto. E aí, em caso de algum tipo de briga, rixa, né, eles têm que vender o imóvel e aí é uma perda enorme do patrimônio. Mas no objetivo de seguir esses países, assim, entre aspas, mais desenvolvidos, de fazer um planejamento sucessório, de fazer um testamento, ou mesmo uma doação, ou uma né? doação, né? Que acontece muito isso lá também por causa de eu pagar tributos, né? Doação. E então se você não tiver filhos, né? Agora aí vai para os ascendentes, né? Pai, tios. Então a ordem de vocação hereditária, né? Que é quando você morre e deixa os bens para seus parentes, ela mudou, vai ser alterada, né? Então, interessante. O Brasil é bem desenvolvido nessa área. Né? Mas eu não tenho muita profundidade de conhecimento na área de sucessória lá. É bem mais complexa. Também, né? Mas realmente o Brasil é um exemplo de sempre estar, ainda bem, né? Sempre desenvolvendo, evoluindo, né? As leis.
Presidente? Então, vou tratar a senhora como presidente. Isso. Presidente, não tem como, né? Tem que honrar isso aí, já que a senhora é a primeira presidente lá, representando não só o Canadá, mas representando o Brasil para nós lá, né? O Canadá é conhecido por ser um país acolhedor para imigrantes, com políticas de incentivo à imigração baseadas na qualidade de vida. Na sua experiência, esses incentivos realmente compensam? Como que é lidar com a advocacia para imigrantes, incluindo brasileiros e refugiados? Olha, bom, está falando que o Canadá, ele incentiva, né? Porque o Canadá, ele é conhecido como um país frio, né, gente? Bastante frio. Bastante frio. E é um país enorme, Silvia. Acho que, se for pensar, acho que quase igual ao tamanho do Brasil. Ele é grande, só que é inabitado. Entendeu? Então, assim, para quem quer vai para menos 30, menos 40, perto do Alasca lá. Né? Então, o que acontece? Em várias províncias, o Canadá precisa de trabalhador, precisa do imigrante para trabalhar. Fazer força laboral para o país, para trazer renda, para trazer benefícios, não é isso? Para o país, para movimentar. Não é isso? Por isso que traz incentivos. Várias províncias, né, incentivam, de repente, em questão de benefício de custo de vida, de um programa de salário, tem outros benefícios assim de carreira, por exemplo, certo? Para diminuir isso, né, a dificuldade, para o imigrante ficar, nossa, olha só, eu vou ter uma Bolsa Família, eu vou ter outro tipo de, né, meus filhos vão poder estudar na escola de graça, ou de repente desse trabalho. São vários tipos de incentivos para atrair o imigrante. Não é isso? Precisa. Não é isso? Porque já pensou, se é para menos 30, menos 40 lá? Você não sai, você não vai. Entendeu? Então, várias províncias, por exemplo, a pessoa que é formada aqui em farmácia, em outras províncias, por exemplo, em Ontário, onde que eu moro, na província, a prova é bem mais difícil, complicada para ser... os requisitos são mais exigíveis, tá? Mais difíceis para tornar um farmacêutico na minha província de Ontário. Você tem que passar por vários testes, várias provas, mais competitivo. As outras províncias não exigem tanto essas provas para um rapaz, como você fez a formação aqui de farmacêutico e quer ser farmacêutico lá. Então, eles diminuem essa exigência, diminuem essa dificuldade, certo? Você pode aplicar e pode ser um farmacêutico. Entendeu? Então, eles vão, sim, diminuindo as dificuldades, né? E incentivo de bom salário, de moradia, para atrair a população, para atrair o imigrante. Porque o Canadá, ele valoriza também o imigrante para isso, porque sem o imigrante o Canadá valia nada, né? Porque precisa dessa força laboral para movimentar, trazer dinheiro, pagar os impostos, não é isso? Para elevar o país no patamar maior, né? Presidente, quando a senhora entrou aqui, dentro da nossa instituição aqui, no nosso trabalho aqui, a senhora viu ali na entrada que tem um ponto ali, que nós hoje somos um ponto aqui, que estamos trabalhando junto para fazer a arrecadação para enviar para o Rio Grande do Sul, junto à situação que lá hoje se encontra. Em relação a doações para as ONGs, qual que seria o caminho? Tem como as ONGs daqui, o Canadá, ele tem portas abertas para ajudar instituições, ONGs no Brasil em relação a doações? Com certeza. Se caso o que aconteceu hoje, por exemplo, que tem passando esses dias no Rio Grande do Sul, Deus o livre, acontece algum episódio em Goiás. As instituições, ela tem uma facilidade de receber algum recurso que venha do Canadá? Claro, com certeza. O próprio Canadá mesmo, né? Ele é bem famoso por sua ajuda humanitária. Não é isso?
Canadá é fantástico. Quantos imigrantes, quantos refugiados eles recebem? Então, com certeza, a gente pode até, se quiser, me ajuda também, pode, em questão de entrar em contato com algumas ONGs no Canadá, não é isso? Ou pela própria Câmara Comercial, tá? Se de repente, se alguém já tenha feito isso, né, essa proposta, né, a própria Câmara Comercial Brasil-Canadá, tá? Teve essa proposta de, ou se não oferecer, né, de pedir ajuda, né, a eles, né, para o nosso país, para o Brasil aqui. Isso é ótimo, porque assim, hoje, né? Assim, a gente trabalha o social aqui, né? E muitas das vezes nós temos essa dificuldade, as instituições, elas têm essa dificuldade de trazer recursos de fora, por conta que talvez nós não temos alguém lá que nos direcione, que seja pode uma contar ponte, comigo, né? pode contar comigo. Bom, Então, através de uma excelente. carta, alguma coisa assim, vindo da instituição, né, nós podemos traduzir e eu posso mandar através da Câmara Comercial Brasil-Canadá, tem outro órgão lá que pode realmente estar sensível, né, sensibilizado à causa brasileira, principalmente do Sul. Fantástico. Muito bom. Quer falar alguma coisa, doutora? Eu posso continuar aqui? Não, pode continuar. Vamos lá. Advogar em um novo país vem com seus próprios desafios. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou ao praticar advocacia no Canadá? Uau, é você adquirir confiança, né, da comunidade brasileira, é você fazer seu nome, não é isso? O brasileiro, ele não posso falar, né? Acho que negativamente, mas assim, eu acho que o brasileiro tem que respeitar mais o profissional, né? Então, assim, lá fora é outro mundo, sabe? Brasil é Brasil. Tá? Então, eu acho que assim, a partir do momento que você vai para outro país, você tem que realmente adequar aquela cultura, não é isso? Ao hábito canadense, certo? O seu jeito, a sua cultura, os seus hábitos. Às vezes o brasileiro não faz isso, não. Ele esquece, né? Agora, os desafios realmente profissionais. Profissionais é você lidar com culturas diferentes, não é isso? Então, assim, você ter sua credibilidade, não é isso? Diante dos desafios que tem no país, né, exterior, língua, cultura, certo? As leis são diferentes, né? Até para o brasileiro mesmo, você tenta convencer, olha, o caminho é esse, certo? Há diferenças, entendeu? Não é fácil, não é fácil, tá? Então, ser respeitada, né, ser valorizada como profissional, também é outro desafio. Houve mudanças nas políticas de visto entre o Brasil e o Canadá, visando facilitar o intercâmbio cultural e econômico. Na sua opinião, essas mudanças alcançaram o objetivo proposto? Essas facilidades realmente eliminam barreiras ou criam novas? Na questão da eliminação do passaporte, do visto? Isso. Bom, com certeza. Se você vai eliminar, não vai exigir o visto canadense, nem o americano, nem o australiano vir aqui para o Brasil, eu acho que o Brasil ganha, né? Porque vai trazer mais turista, vai aumentar seus tributos, né? Vai proporcionar mais investimentos no Brasil, turistas, né? O turista vai gastar mais aqui, sim, eliminando assim a sua burocracia de pagar pela taxa de visto lá fora, né? De querer outro documento, de juntar algum documento junto ao consulado. Então, com certeza, eu acho que isso facilita. E desse mesmo jeito se o brasileiro chegar lá no Canadá, você acha que da mesma forma? Não, o Canadá é strict. Tem essa reciprocidade. Não.
Essa receptividade, igual do Brasil, Não amiga, tem. não tem. O Brasil, ele já leva... O Brasil, né? Ele leva a fama de Agora- acolhedor e Goiás leva a fama que somos os melhores hospitaleiros. A senhora acredita nessa fala? A senhora, Eu não sei, como eu já vivem ouvi falar que 14 anos fora? o Goiânia dizem que é muito sem educação. Isso não foi eu, não. De acordo com a mídia, Isso. eu estou horrorizada aqui a educação dos goianos. No volante, então, No trânsito. Não, o do trânsito trânsito. em Goiânia realmente é caótico, realmente caótico, terrível. né? nos locais. É uma vergonha. Mas, assim, eu estou falando em questão do visto para os Estados Unidos. Claro que o visto para o Canadá vai exigir você, a doutora Silva, quer me visitar no Canadá. Claro que vai exigir o visto. Vai exigir o quê? A prova que ela tem sufficient funds aqui, que ela tem, qual que é o income dela, desculpa, qual que é quanto que ela ganha, ela tem, os rendimentos dela é suficiente, os postos de renda, porque ele não vai querer analisar, essa doutora Cira vai querer ficar aqui, legal, aqui no Canadá, e não vai pagar imposto. Não vai voltar. Não vai voltar. Vai ficar aqui. Entendeu? Então, ela vai ter que gastar um dinheiro, né, Trociba, apresentar esses documentos e vai estar à mercê ainda se a imigração Vai aprovar ou vai não. aprovar ou não. Porque ele vai falar assim, não estou satisfeito que você vai ficar nesse... Só um visitar, passeio, né? Só um passeio. Passeio longo. Então, assim, tem essa reciprocidade no caso aí o Brasil não exigir disso dos Estados Unidos, do Canadá Para receber, né? para receber e vice-versa. Eu acho que não, né? É só o Brasil, né? Que está essa facilidade, assim, né? Exatamente. Teve algum caso interessante envolvendo os imigrantes no Canadá que a senhora... Interessante também. Mas um específico, Mas a coisa que assim, marcou. uma coisa não é específica, bom, esses são vários, mas um que é interessante foi um brasileiro casou com uma estrangeira, só que não registrou o casamento deles aqui no Brasil. Bom, aí o que acontece? Aí ele simplesmente veio no Brasil e registrou os bens só no nome dele. Aí a estrangeira me contratou para reconhecer, entrar com uma ação, bloquear a venda dos bens, né? Para reconhecer a existência dessa união, né? Do casamento, né? Acabar, né? Porque para dividir ou não? Não, de Só- reconhecer a união, Só né? reconhecer. Tá. Reconhecer o casamento, né? Ah, Então, assim, é interessante, porque isso é muito comum. Às vezes, os brasileiros casam com estrangeira, não reconhece o casamento, não registra o casamento no consulado, só compra bens aqui no Brasil. É um dos casos, sempre que é interessante. Né? É trabalho, mas é bom que paga a gente vem, né? mas aí não faz com Sempre. objetivo de dolo, não, né? Foi só porque não tinha conhecimento na legislação, Não né? sei, se é dolo, mas a maioria sim, doutora Silvia. Sim, entendi. Tá? Como burlar, então, esse... Claro. Acho que o brasileiro lá fora sempre, né? Dá um jeitinho, tem um Tem um jeitinho jeitinho brasileiro. Entendi. Mas tem outros, né, interessantes. A última vez é que é muito comum. O mesmo brasileiro casou 2 vezes com a brasileira. Mas deu um trabalho. São coisas, né? Tipo, o pessoal que é casado aqui, mas para você imigrar, fala assim, pessoas antigos, né? Casa-se no Canadá de novo e tal. Então, aí, ele divorciou, entrei com pedido de homologação, mas aí eu tive que entrar com pedido de divórcio aqui no Brasil para reconhecer aquele primeiro casamento aqui, né? Porque, no caso, para fazer a homologação do divórcio do Canadá, vai chocar, porque eu tinha 2 registros, né? Então é isso, esses são os assuntos interessantes. E mais. Muito interessante, né? E como que a senhora lida com os desafios culturais na advocacia lá no Canadá? Estou falando, eu acho que é muito comum, né, canadense casar com brasileiro, né? E sempre em questão de
de choque, né, cultural, diferenças culturais, a burocracia mesmo, trâmites, né, administrativos, não é isso? Eu estou 14 anos lá, então acaba você acostumando, né, com essas diferenças culturais. Vai sentindo menos, a cada ano menos, Né? como é que é? Menos diferença, mais semelhança, vai se Sim, tornando no meio, né? Vai se tornando sim, igual doutora aos Silva, demais. porque o que acontece? Como eu exerço mais pelo lado, né, essa advocacia internacional, advocacia brasileira, tá? Eu também não posso, né, invadir, né, a outro escopo, né, que eu não posso atuar. Mas mesmo assim, você vê pelas diferenças, pelos trâmites, não é isso? Pela burocracia, por exemplo, agora o Canadá, tá? O Canadá entrou na Convenção de Haia, né, Silvia? Então, assim, já é um pouco mais complexo. Antes de você, de repente, ter um documento estrangeiro, tá? Uma sentença estrangeira de divórcio, não é isso? Ou se não, um power attorney, uma procuração de estrangeiro para ter feito aqui no Brasil. Sim. Depois, teria que passar no consulado brasileiro, para só o consulado bater um stamp, não é isso? Um selo, Martelo. né? Um selo Isso, sim. para ser legalizado aqui no Brasil. Agora não, agora a lei mudou. Em vez de ir para o consulado, tem que mudar para o serviço ontário. Né? Esse certificado de divórcio, em vez de ir para o consulado, tem que ir lá para o serviço ontário para ser apostolado. Então, diferenças agora, né, de trâmites legais. Sim. Não é isso? Então, assim, você tem que estar realmente adaptando as diferenças administrativas, né, procedimentais. As culturais, lógico, culturais, o canadense é bem diferente que nós. Com certeza. A educação, cultura, você tem que adaptar. Doutora Silvia aqui. Presidente, a Associação Brasileira de Advogados, tem quanto tempo que a senhora assumiu essa presidência e como que foi o decorrer dessa eleição para que a senhora assumisse essa presidência? Já havia essa associação lá antes? Não. Ou ela foi criada a partir da senhora? Bom, eu recebi um convite, doutora Silvia, então, como não tinha, tá, nenhuma, e eu acho que eu entrei em contato, eles entraram em contato comigo, você tem interesse de participar? Eu falei, com certeza. Então, acho que foi desde o ano passado, e eu estou atuando como presidente da Associação Brasileira de Advogados lá no Canadá. É um trabalho devagar, porque ainda não encontrei nenhuma outra advogada que podia agregar esse trabalho junto com o meu. Porque a maioria das advogadas que vão para lá ou fazem um mestrado, não é isso? Aí fazem um mestrado, eles vão exercer a advocacia canadense. Mas não tem interesse de juntar, não. Então, até agora estou... Cavando poços. Né? Justamente, até agora eu estou atuando sozinha. Tá? Mas acho que é melhor sozinha do que mal acompanhada. Sim, não, Né? logo vai vir os que... Para ser forte junto com a senhora. Então, assim, eu acho que a gente é uma associação bastante interessante. É bom você estar associada, tá? Porque eu acho que a advocacia tem vários outros advogados em vários países, precisa mesmo expandir, precisa mesmo fortalecer. E eu acho que isso que é o objetivo da associação. Muito bom, isso é muito bom. Ainda melhor ainda, sabendo que tem uma presidente que é um pouco brasileira e lá já um pouco canadense. Né? Vocês me deixam muito assim, com vergonha de falar de presidente, né, Silvia? Nada, isso é muito bom, porque É isso verdade. é o que tem acontecido. Restringida aqui da palavra presidente. Estou com vergonha. Não fico com receosa. Vergonha, isso é muito bom, isso representa, isso incentiva várias outras mulheres a conquistar o seu espaço. Sim. Aos pouquinhos. Igual a senhora falando aí, ainda é pouco, começou ali devagar e tal, logo é uma história, é um legado. Sim. Que a senhora começou a construir, que vai ficar não só no Canadá, mas uma referência para o Brasil. A Obrigada. primeira mulher que assume uma presidência no Canadá de uma associação
marca tanto lá como nós aqui, os brasileiros. E para nós aqui, o início desse trabalho aqui maravilhoso, está com a presença da senhora aqui, uma presidente, que eu vou honrar, sim, a Associação Brasileira de Advogados no Canadá. Isso é maravilhoso. Agradeço mesmo, mas assim, pela oportunidade, estou à disposição, né? Porque sempre é bom quando as pessoas, mesmo para migrar, para ter pessoas ter uma experiência lá fora, né? Porque eu tenho uma referência, como é que é o Canadá, como é que é isso, qual é a experiência? Porque sempre as pessoas querem mudar, migrar para outro país. Isso aí, sempre, né, aquela curiosidade. Sim. Eu sou sempre à disposição lá, tá? E, viu, Silvia, de repente colocar, né, em pauta isso, para os telespectadores, não é isso? Os ouvintes, né? Estou à disposição, tá? Sempre, qualquer dúvida, né? Entre em contato comigo. Procurar a doutora Patrícia lá no Canadá, que ela vai dar um apoio, né? Claro. Informar e tudo. Não, aqui agora já firma um elo, já firma uma parceria aí, que nós vamos caminhar juntos. Sim. Certo. Antes, doutora, eu preciso ainda de fazer mais uma perguntinha aqui. Quais são os elementos que aproximam os dois países e quais as principais diferenças, especialmente em termos de governança e impacto socioeconômico entre Canadá e Brasil, essa bipolaridade? Uau! Tough this question. Vamos fechar com chave de ouro. Eu acho que assim, que eu acho que a proximidade, tá? O ponto em comum, eu acho que o Canadá e tem um laço de amizade há muito tempo, né? E através da Câmara Comercial Brasil-Canadá, eles estão fazendo esse estreitamento, né, desses laços comerciais, a proximidade entre Brasil e Canadá, né, porque tem muito brasileiro que vai para o Canadá, né, pessoal? Então, precisa ter, né? E eu acho que valorizar, incentivar esse vínculo Brasil-Canadá é necessário, né? Acho que começou pela presidente Dilma, né? Um dos pontos aí que Roosevelt e pelo ministro Stephen Harper, agora não é mais nosso primeiro-ministro, né? Com a finalidade de estabelecer um fórum para discutir a agenda de cooperação bilateral. Teve isso, entre outros temas, até em relação sobre questão que é muito comum, o pessoal pergunta demais comigo, mas eu sempre refiro para outra advogada, em questão de aposentadoria, tá? Para evitar essa dupla tributação, né? E um dos pontos, né, em questão da pessoa pode, no caso, aposentar aqui, levar a aposentadoria para o Brasil e vice-versa, certo? E foi um dos pontos que ela queria estreitar mais a relação entre os dois países. Diversidade, desacordos, né? Teve o caso aí que é muito famoso da Bombardier, né? Disputa comercial entre fabricantes de aeronaves. Não sei se vocês se lembram. Embraer e Bombardier, porque teve uma disputa nos acordos dos fabricantes, né, de aeronaves. A partir de 1996, a relação bilateral continuou aceitando. Então, foi muito, acho que quantos anos? 4, 5 anos atrás ou mais, essa briga, esse desacordo. Não, acho que mais, acho que uns, né? 6 anos. 6 anos, né? Da Bombardier. Bom, e tem vários, né? O Canadá e o Brasil também é famoso pela mineração, né? Mineração, tem vários, né? Mineradores, até um inclusive vem para o estado de Goiás, né? Uma mineradora canadense vai vir para o estado de Goiás. Investir. Vai vir ou já veio? Não, vai vir. Para investimento. Bom demais. Da mesma forma que o Brasil sai daqui para ir para lá, também tem aqueles que saem de lá para vir para cá tentar também, né, doutora? Acontece muito? Bom, assim, de mudar o estilo de vida, sair sair um pouquinho do frio, não, falar sim, assim, um pouquinho pro calor.
Não, exemplo? com certeza, né? Então, assim, é muito comum lá no canadense, por exemplo, e call birds. No inverno eles vão para a Flórida, tá? Então, mas lógico, quem que vai querer ficar no Canadá 6 meses no inverno? Então, eu sou lucky. Um choque Não é térmico isso? muito É um choque. grande, né? Lucky, assim, você precisa, Silvia, você quer ficar 6 meses no inverno? Estresse, principalmente em janeiro, fevereiro, aquele inverno, aquele frio, tá? Não é então, menos assim, 5, é menos 30. né? Então, Pensa. você Não tem o casaco. canadense, você olha assim, que tá, sabe? A gente mesmo, é estressante, tipo, é só um capuz, só casaco pesado. Então, você vai ver sol mesmo, tipo, verão. Você tirar a camisa, é junho. Porque agora chegando a primavera, né? Aí não está quente. Está 8, 10 graus. Presidente, Aí. então, só já tem uns 2 meses, né? Isso aqui. Vai ficar aqui mais quanto tempo? Eu vou esperar meu filho vir em começo de julho, depois vou retornar. Esperar ele. Ah, certo. Então, deixa aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o seu contato, Instagram. aquele que queira procurar a senhora também, porque nós já vamos ter um elo aí, nossos trabalhos, eu acredito que é uma ponte muito boa. Com certeza. Mas, com certeza, tem alguém aí dos nossos ouvintes, nossos telespectadores que está interessado no contato, no Instagram da senhora, para que possa ter esse interesse de tanto visitar como morar, tirar as dúvidas, né? Eu acho que melhor que a senhora aqui, pelo pouco que nós estivemos aqui. Então, eu vou abordar um primeiro challenge aí. Vamos na próxima convite aí, vamos ver nos seus telespectadores, né, ouvintes, que assunto que eles gostariam de escutar. Ah, certo. Não Então, é vamos isso? abordar um tema. Abordar um tema, não é Ótimo. isso, Silvia? Tá? Vou estar aqui até julho, começo de julho, tem muito tempo vamos ainda. organizar assim. Né? Então, assim, qual o tema, de repente, é bom a gente, né, escutar do telespectador, do ouvinte, qual o tema que, de repente, Tem uma curiosidade, uma curiosidade, Uma dúvida, né? A dúvida, tá? Sobre como, por exemplo, quais os documentos imigratórios, Exato. não é isso? Qual o meio, né? Então, assim, Não é simplesmente informações, eu quero né, ir pro Canadá gerais. e vou lá Vou e pego, embora. apresento o meu Qual que é o passaporte. visto? Uma vida nova. Né? Mas eu estou à disposição, tá? Tem meu contato aí no Instagram, é Patrícia Martins Pereira, DV. E o meu WhatsApp é 416. Nossa, tem que acrescentar mais um, né? Mais 416-806-1290. Mas eu estou aqui à disposição para vir aqui no programa com a doutora Silvia E Vânia, para a gente discutir outros assuntos aí internacionais. Vamos sim, Agradecemos a sua presença. vamos abordar um novo Quer deixar alguma tema. mensagem, uma reflexão para os ouvintes? Pessoal, isso é na hora, né? Acho que na hora de você fazer essa doação, de ser mais humano, não é isso? Para contribuir para a nossa causa, nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Não é isso? Eu acho que isso aí a resposta da Mãe Natureza está dando para nós. Que o homem, cada dia que passa, está destruindo a natureza, né, Silvia? Isso é a resposta. Então, pessoal, vamos ajudar nossos irmãos do Sul. Muito obrigada, viu, doutora presidente? Muito obrigada. Agradecemos, né? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, gente. Deus abençoe.